montando o time ideal, os 11 ideal do Vasco da Gama, nessa configuração aí, com essas contratações que chegaram. Na posição do gol, vamos por setores, tá? No gol, eu acho que não tem muito mistério. O Fusato fez uma boa partida ali contra o Boa Vista, se mostrou bem ali na questão do jogar com os pés, né? Coisa que o Diniz gosta bastante, fez boas defesas, mas o titular ainda é o Léo Jardim. Léo Jardim teve uma excelente atuação ali contra o Flamengo, enfim, classificando o Vasco aí nesses 2 últimos anos para avançando fases, fator primordial ali no avançar de fases do Vasco na Copa, nas 2 últimas edições da Copa do Brasil. Então, Léo Jardim no gol, a gente já começa fechando aí. Na lateral direita, eu ainda fico com ele, Paulo Henrique. Mas está muito suspeito aí esse movimento do Paulo Henrique não ter sido relacionado nos últimos jogos. Enfim, Léo Jardim no gol e a defesa a gente começa ali com Paulo Henrique. Com relação à dupla de zaga, muito com o pé atrás. Eu ainda mantenho ali como a zaga ideal do Vasco. Eu ainda mantenho ali o Cuesta com Robert Renan. Entendo que o Cuesta chegou bem, fez boas partidas, mas daquela partida da Juventude contra o Juventude no Campeonato Brasileiro em São Januário, que o Vasco perdeu de 3-1 para cá, o Cuesta não me convenceu. É um jogador importante para a gente ter no elenco, porém o Vasco precisa realmente trazer mais um zagueiro aí para deixar o elenco mais forte, o elenco mais robusto, né? E ali do lado do Cuesta, e aí sim eu continuo confiando, né? Robert Renan, né? Então a gente fecha aí Paulo Henrique, Cuesta e Robert Renan. Paulo Henrique lateral direito, a dupla de zaga com Robert Renan e o Cuesta. Na lateral esquerda chegou o Cuiabano. E eu vou falar para vocês, eu investiria nesse momento no Cuiabano como titular do Vasco. O Piton fundamental de 2023, né? Nesse ciclo aí de 2023, 2024, 2025, porém o Piton tinha um alvo dentro da área, né? O Piton é um excelente, ele cruza muito bem, né? Ele faz bons cruzamentos, mas na parte defensiva, naquela parte de construção do ataque ali mais ágil, o Piton deixa a desejar, na minha visão, e por isso eu aproveitaria a chegada aí do Cuiabano, jogador campeão de Libertadores e Campeonato Brasileiro aí pelo Botafogo. Você ser campeão pelo Botafogo deve ser realmente uma coisa muito difícil, e o Cuiabano foi, então, com certeza, eu daria esse crédito para o Cuiabano, e o Cuiabano chegaria titular, na minha visão, ocupando a lateral esquerda do Vasco. Então, até o momento, nós avançamos aí com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano. Aproveitando aqui, deixa o like, curte o vídeo, comenta e diz aí no vídeo, aqui nos comentários, se esse seria o seu desenho de defesa ideal para o Vasco da Gama, com os jogadores que o Vasco tem à disposição nesse momento. Beleza? Vamos avançar então para o meio de campo. No meio de campo, o Cauã Barros é o jogador do momento ali na posição dentro do Vasco da Gama. O Vasco precisa estar mais próximo ao jogador. O Barros, embora não tenha sido para expulsão, mas o Barros tem algumas questões ali que ficaram evidenciadas ali naquele lance contra o Flamengo, né, naquela expulsão que não era para ser expulsão, mas o Barros é o melhor talento do Vasco naquela posição e ele é o titular. É um jogador da base, rodou e foi emprestado para o América Mineiro, jogou no Amazonas, voltou para o Vasco, voltou muito bem, voltou titular, tomando conta ali da posição. O Barros é muito bom nos desarmes, ele naquela troca de passes ali para iniciar as jogadas, ele é um jogador que consegue desempenhar bem ali a função. Então o Barros é o nome, é o cria que vai tomar conta ali, vai continuar tomando conta da posição para 2026. Agora, ao lado dele, eu ainda insisto, concordo, mantenho no meus 11 ideal do Vasco nesse momento o Thiago Mendes. Porém, aquele jogo contra o Flamengo me acendeu uma luz vermelha com relação ao Thiago Mendes, que eu ainda não havia percebido. O Thiago Mendes sempre que tem a oportunidade, reparem, o Thiago Mendes sempre que tem a oportunidade de dar um passe mais incisivo, né, um passe mais vertical, ele hesita e ele
numa tomada de decisão, ele toma sempre a decisão mais confortável e acaba recuando o passe para a defesa ou para o goleiro. Ele foi muito bem contra o Internacional, naquela goleada que o Vasco aplicou em São Januário, né, contra o Internacional, foi muito bem. Passes verticais, passe de trivela para o Gomes, foi muito bem. Mas aquele jogo contra o Flamengo, agora no Campeonato Estadual, ele hesitou em alguns lances e eu fiquei um pouco alerta com relação ao Thiago Mendes. Mas, no momento, sem a chegada de novas peças, a minha dupla de volantes é Cauã Barros e Thiago Mendes. Ali no meio agora, o criador, né, é o Coutinho, não tem jeito. O Coutinho, eu acho que o Coutinho precisa desempenhar, estar mais próximo à área, né? Estar mais próximo à área, estar mais próximo a uma zona do campo onde ele defina as jogadas, onde ele possa dar uma assistência, onde ele possa chutar a gol. O Coutinho volta muito para buscar a bola. Eu entendo que ele tem que voltar para desenrolar ali aquela primeira fase da construção do jogo, mas aí ele acaba ficando muito longe da zona onde o jogo se decide para o Vasco, né? Ali na intermediária de ataque, próximo à meia-lua, dentro da área mesmo, o Coutinho chuta muito bem, então assim, ele precisa estar mais próximo à área. Né? Então assim, a gente espera até que essa possível contratação que o Vasco ainda está observando aí no mercado de um volante, de um meio de campo, seja também no sentido de poder deixar o Coutinho mais descansado próximo à área, e esse volante, essa nova peça, possa contribuir mais ali com o Barros e com a zaga para construir a jogada, deixando o Coutinho perto da área, perto da zona decisiva de ataque do Vasco. Então, fechamos aí o meio de campo no meu 11 ideal do Vasco no momento. Cauã Barros, Thiago Mendes e Coutinho. Agora que a gente fechou o meio de campo, aproveita, escreve aqui embaixo, esse é o seu meio campo ideal do Vasco hoje? Alguma outra peça? Você tiraria o Coutinho, tiraria o Thiago Mendes, investiria no Hugo Moura? Escreve aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Para fechar o meu 11 ideal do Vasco, vamos ao ataque. E aí sim, bastante novas peças chegaram, mas vamos lá. Minha primeira opção para o ataque do Vasco seria realmente a nova contratação aí, o Marino. Pediu para não ser chamado de Nestroso, e nós aqui do canal Simpáticos Futebol Clube, obviamente vamos respeitar aí a orientação do jogador, né? O Marino chegou, fez a estreia ontem contra o Madureira, conduziu a bola em alguns lances, mostrou iniciativa, e é isso. Ele tem que rodar, tem que jogar para poder se habituar, e eu acho que da liga, ele trocando de posição ali com o Andrés Gomes, um jogador de cada lado do campo para puxar o contra-ataque, vai ser fundamental para o Vasco nesse primeiro semestre aí, no decorrer do ano de 2026. Eu acho que o Marino precisa ser titular, precisa jogar, precisa estar em campo para poder aumentar a minutagem, se adaptar o mais rápido possível ao futebol brasileiro. Como parceiro dele na outra ponta, o Andrés Gomes. O Andrés Gomes precisa estar em campo, foi o melhor jogador do Vasco na segunda metade do ano passado. Chegou a partir do momento que recebeu a oportunidade ali de ser titular, vinha entrando bem, a partir do momento que ele passou a ser titular, desandou, foi muito bem, foi fundamental para o fim de ano aí do Vasco. O Vasco bateu na trave ali na disputa por um título nacional. Depois de tantos anos, o Andrés Gomes precisa estar no campo, caso o Vasco pense em vencer partidas. E no comando de ataque, possível chegada aí do Spinelli se definindo, né? Mas eu ainda insistiria com o Brenner, né? Que é um jogador que já jogou com o Diniz, conhece o estilo de jogo do treinador, fez gols no São Paulo quando jogou com o Diniz, rodou na Europa lá na Udinese, jogou na MLS, no mesmo time inclusive do Evander, fez gols. Então assim, é um cara mais experimentado, é um cara novo, mais ágil, dá aquela mobilidade, né, que o Diniz gosta ali no ataque, e é um jogador que pode voltar um pouco mais ali para aquele momento do jogo onde o Vasco compõe ali a defesa e deixar o Coutinho mais à frente, né, e contribuir mais também para a questão do Coutinho estar mais descansado, mais próximo à área. Eu acho que o Brenner também vai ajudar bastante o Coutinho aí nesses momentos defensivos onde o Vasco precisa ocupar o campo de defesa, né, estruturar ali as linhas para defender. O Brenner é um jogador que pode estar mais recuado, poupando o Coutinho de estar muito envolvido nesse momento do jogo e deixar o Coutinho mais dedicado à fase ofensiva do Vasco da Gama. Então, fechando aqui meu 11 ideal, vamos lá. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta,
Robert Renan e Cuiabano. Cauã Barros, Thiago Mendes e Felipe Coutinho. Marino, Andrés Gomes e no comando do ataque o Brenner. Esse é o meu Vasco ideal para a primeira metade do ano de 2026, consequentemente para buscar o título do Campeonato Carioca e para buscar o top 6 do Campeonato Brasileiro até a pausa da Copa do Mundo. Curtiu esses 11? Gostou da análise? Curte aqui, comenta aqui nos comentários, fala o que vocês gostaram, fala algumas trocas que vocês acham que sejam mais pertinentes. Que jogador que é melhor no ataque agora? O Brenner ou o Spinelli? O Piton tem que ser titular no lugar do Cuiabano? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Curte o Simpáticos Futebol Clube. Nós estamos no Instagram, estamos no YouTube e estamos também no TikTok. Um grande abraço a todos. Vamos Vasco. 2026 é nosso.